De um lado, se diz que o sistema tributário brasileiro é ineficiente e uma forma de ser melhor seria taxar os mais ricos. Isso ajudaria muito. Do outro, que na realidade o problema é muito mais complexo e seria praticamente insignificante e ruim fazer essa mudança. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. E dessa vez, o lado é: você precisa entender sistema tributário para falar de taxação de grandes fortunas. Fala, rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu trago assuntos sobre política e economia da forma mais diversa possível. Então eu vou trazer várias perspectivas sobre um mesmo assunto para que a gente possa refletir mais sobre isso. Hoje o assunto é bem polêmico, bem importante e tá sempre em alta, inclusive eu vou até falar de uma notícia recente que saiu sobre uma pesquisa de taxar grandes fortunas. Então a gente vai falar de taxar grandes fortunas hoje? Não! A gente vai falar de sistema de tributação e o próximo vídeo é sobre grandes fortunas. Por quê? É muito importante você entender o sistema tributário para você ter uma opinião sobre o que tem que ser diferente. Por isso, eu vou separar o vídeo em 3 partes. Primeiro, a gente vai abordar como os tributos são arrecadados, né? Como o governo arrecada os tributos, principalmente os impostos. Depois, como o governo gasta esses impostos e será que o sistema brasileiro é efetivo ou não é? Antes de tudo, é muito importante esclarecer uma dúvida que várias pessoas têm. Quando a gente fala, a dívida do Estado é essa X, o governo tá devendo tanto, o governo precisa de dinheiro, parece que é um ente imaginário que tá lá e que o dinheiro surge de nada, o dinheiro é dele. O dinheiro que o governo tem, que ele arrecada, que ele gasta, que ele usa para investimentos em educação, saúde, o que quer que seja, são pagos por você, por mim, por nós, pagadores de impostos, pessoas da sociedade brasileira. Ou de outros países também, né? As pessoas pagam imposto pro governo. Então, sempre que a gente está utilizando um serviço público, tenha em mente que você tá pagando, você paga por aquilo diariamente. E muitas vezes a gente vê que aumenta a dívida que o governo tem ou não. Agora, principalmente em 2020, por conta do Covid, a nossa dívida chegou a cerca de 90% do PIB. Ou seja, de tudo que o Brasil produziu, de toda a riqueza que o país gerou, a gente tá tendo uma dívida enorme, porque é um histórico brasileiro ter essa dívida, mas também porque a pandemia acabou gerando gastos. E como é que vai funcionar essa arrecadação? Como eu falei antes, é por meio de tributos. Mas o que são tributos? Bom, imposto e tributo. Todo imposto é uma forma de tributo, mas nem todo tributo é um imposto. De forma mais simples, todo tributo vai ser uma prestação obrigatória que nós temos para com o governo, que nós contribuintes temos que pagar para o governo. Pode ser sobre um serviço, pode ser sobre um produto, pode ser na hora da produção, na hora da venda. É algo obrigatório que a gente deve para o governo. De acordo com a Constituição de 1988, existem 5 tipos de tributos: impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Já o Código Tributário Nacional, ele simplifica e divide em 3: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Como o foco desse vídeo são os impostos principalmente, a gente vai focar neles. Se vocês, afinal do vídeo, tiverem muito interesse, é só deixar o comentário que a gente faz um focado nas outras vertentes de tributos. Então vamos falar sobre como se divide essa arrecadação de impostos. Bom, 60% são impostos federais, como por exemplo o imposto de renda. Já 28% são estaduais, como por exemplo o ICMS. E 5,5% são municipais, como por exemplo o IPTU. Ok, é justamente disso que vem a crítica de muitos economistas da falta de unificação de impostos. Como assim falta de unificação? A gente tem, por exemplo, 26 estados no Brasil. Contando com a unidade federativa, são 27 unidades federais. Contando com a unidade distritiva. Ok, continuando. Por conta disso, a gente tem, por exemplo, 27 ICMS cobrados de forma diferente entre os estados. Vamos pensar, por exemplo, nos municípios. Se a gente pensar no IPTU, por exemplo, que cada município tem uma legislação diferente, são 5.570 legislações diferentes para o IPTU. A carga tributária bruta em 2019 foi quase 34% do PIB. Como assim? De tudo que foi produzido no país que gerou riqueza, praticamente 34% foi pagamento de imposto. Se a gente fazer as contas mais ou menos, um trabalhador, ele demorou uns 153 dias, praticamente uns 5 meses pagando imposto, né? Trabalhando para pagar esse imposto. Qual é a composição dos gastos do governo? Então,
Para que o governo arrecada tudo isso, né? No que ele gasta? Bom, primeiramente, tudo isso que ele arrecada é justamente para conseguir suportar, dar suporte para as ações que o governo vai tomar. Então, basicamente, ele vai gastar com prestação de serviços à população, melhoria da infraestrutura das entidades governamentais e pagamento dos servidores públicos. Atualmente, a divisão é a seguinte. Esse gráfico, ele representa a divisão das despesas do governo federal em relação à área que ele está atuando. Dá para ver que mais da metade é destinada a encargos especiais. Procurando mais a fundo, né, a gente entende que grande parte deles são destinados ao refinanciamento e pagamento da dívida externa e interna que o país tem. Um dado muito interessante é que uma pequena parcela desses encargos é destinada à educação básica. Do restante a gente tem 21% para previdência social, 12% assistência social, 5% para saúde, 3% para educação e 8% para outros, como defesa nacional, trabalho, FGTS, agricultura, transporte, manter os poderes judiciário e legislativo e fazer transferências para estados e para municípios. Ok, como que a gente avalia um sistema tributário? A gente entendeu como que o governo vai arrecadar impostos, como que o governo vai gastar o dinheiro dos impostos, mas como a gente vai avaliar e como os políticos que formulam a política tributária vão avaliar se um sistema está sendo eficiente, está sendo bom, está sendo favorável ou se ele está sendo ruim. Basicamente, quando você faz uma política de imposto, de tributação, tem dois objetivos principais: eficiência e equidade. Então, tem que ser eficiente e tem que ser, quando fala de equidade, assim, tem que ser justo, é nesse sentido. E buscar esses dois objetivos parece simples, mas se fosse simples, todos os sistemas tributários seriam maravilhosos. Bom, primeiro a eficiência. A eficiência é basicamente, um sistema vai ser mais eficiente que o outro se ele conseguir arrecadar mais recursos a um custo mais baixo do que esse outro faz. E quais que são os custos dos impostos para o contribuinte, para a gente que paga? Fala, pô, Paula, como assim? Quais são os custos? O custo é o custo de imposto que eu pago. Aí é que tá. Além do próprio custo do imposto que eu tô pagando, tem outros dois custos sobre os impostos que a gente não vê, não ouve falar muito, mas que eles vão influenciar muito se um sistema tributário vai ser ou não vai ser eficiente. O primeiro é o peso morto, que é quando o imposto distorce as nossas atitudes, as nossas ações como pessoas, como consumidores. Já vou explicar ele bem direitinho daqui a pouco. E o outro são os encargos administrativos, também vou explicar ele daqui a pouco. Nessa lógica, como o sistema tributário vai ser eficiente quando ele arrecada bastante recursos a um custo baixo, ele vai ser muito eficiente se ele gerar um pequeno peso morto e gerar pequenos encargos administrativos que algum outro sistema que também arrecada a mesma quantidade. Você fala, pô, Paulo, então você tá falando que dois países, por exemplo, dois sistemas tributários diferentes, dois países podem arrecadar a mesma quantidade, mas terem eficiências diferentes? Sim, exatamente. E não é só pela distribuição, é porque juntamente disso tem o peso morto e os encargos administrativos. Explicando o peso morto de maneira simplificada. E primeiro lembrando que um dos 10 princípios da economia, se você jogarem no Google você acha rapidinho, é que as pessoas reagem a incentivos. Então, se você coloca um preço na cerveja e colocar outro, porque, por exemplo, foi colocado um imposto na cerveja e o preço aumenta, as pessoas vão reagir a isso. Talvez elas vão consumir menos cerveja, vão migrar para outras bebidas, como, por exemplo, a vodka, o gin ou um corotinho. Então, acaba que acontece isso, tem uma reação sobre o comportamento das pessoas. Ou, por exemplo, o imposto sobre moradia. Muito possivelmente as pessoas vão procurar morar em lugares menores, dividir o aluguel, o apartamento, a casa, o que quer que seja. Assim como os impostos geram essas distorções de comportamento, essas alterações, o peso morto é basicamente isso. É a distorção de comportamento gerada por conta de um imposto. Porque as pessoas, elas vão alocar os recursos que ela tem, né? Então eu vou decidir gastar meu dinheiro não de acordo verdadeiramente com o custo-benefício que eu tenho, ou com o que eu gostaria, ou com a minha avaliação, mas por conta do imposto que foi colocado nesse bem e que fez com que eu alterasse o meu comportamento. Vamos para um exemplo mais claro. Vamos supor que você vai comigo no bar para beber uma breja. E o preço que eu atribuo ao litrão é de R$15. É o máximo que eu pagaria, é o preço que eu acho justo. E o que você atribui ao litrão é R$11. A gente chega lá, o litrão é 10 conto. Tá tranquilo, você compra um ou outro, a gente bebe e fica de boa. Mas e se, por exemplo, o governo coloca um imposto no litrão e ele aumenta para R$12? Bom, como eu tinha atribuído o preço de 15, eu continuo comprando. Você não, você tinha atribuído o valor de R$11. Fala, mano, 12 conto, já não pago. Ainda mais numa Brahma, não tem jeito. Por conta disso, você mudou o seu comportamento pelo imposto. Perceba que o peso morto não vem de mim, que comprei de qualquer jeito e que paguei o imposto. O peso morto vem de você, que deixou de comprar aquele bem, então o governo sequer arrecadou fazendo isso, porque você nem mais comprou, porque gerou um aumento do preço
e isso distorceu o seu comportamento. Agora falando sobre os encargos administrativos. Esses encargos incluem várias coisas, desde o tempo que leva para preencher formulários, para fazer o próprio imposto de renda, o tempo e a segurança para guardar os registros fiscais, entre outros. Se você pensar, muitas pessoas contratam advogados para fazer o imposto de renda. Meu pai e minha mãe, por exemplo, eles são separados. Meu pai, que já é mais dessa área financeira, que manja mais, ele tem capacidade, ele faz o próprio imposto dele, ele não precisa contratar ninguém. Mas ele fica lá uma cotinha, tem que fazer, perde tempo. Já minha mãe, por exemplo, ela nunca soube fazer esse tipo de coisa durante muito tempo, ela não conseguia nem aprender, ela tinha que pagar uma pessoa, ela tirava de algum outro lugar para pagar um advogado, simplesmente por conta da complexidade. E entra um terceiro grupo, que não tá nem minha mãe nem meu pai, que seriam as pessoas que às vezes têm muitos recursos, têm muito dinheiro, e elas contratam advogados para ajudar com isso, para tentar ver aonde que elas conseguem não pagar imposto. Mas calma, o que eu tô falando é um comportamento legal e que pode ser feito. Chama-se fuga legal de impostos, que é diferente da evasão fiscal, que é ilegal. Os críticos do nosso sistema tributário, eles dizem que muitas vezes essas pessoas, esses especialistas, eles ajudam seus clientes a abusar de cláusulas da lei. As chamadas brechas da lei, né? Que você consegue, ter uma interpretação aqui, outra ali, o que eu vou fazer? E muitas vezes isso causa problemas, né? No sentido de que o que para um contribuinte pode ser uma brecha favorável, para outro pode ser uma dedução justificável. Enquanto eu, Paula, uso de uma brecha para não pagar certo imposto, a outra pessoa pode falar, não, isso é uma coisa que seria justificável você deduzir e você pagar o imposto, por exemplo. E aí, nesse cenário que é muito falado, que até seria simples na teoria, você diminuir os custos administrativos que existem no sistema tributário. O problema é que aí vai ter muita interferência de poder, no sentido de que, pode até ser que aquela pessoa abra mão de tal brecha, de uma simplificação na lei, para que não exista a brecha, mas aí outra já não é tão favorável, porque para ela é benéfica, gerando assim um peso morto. Uma das maneiras do sistema tributário ser o mais eficiente possível, e lembre-se, é que eu tô falando de eficiência, não de equidade, como eu mencionei lá em cima e vou voltar a mencionar daqui a pouco, é se você tiver a tributação por montante único. Como assim? Independente do quanto você ganha, ou do comportamento ou da vida de cada pessoa, todo mundo pagaria o mesmo montante de impostos. Então, se o governo fala, por exemplo, o montante único é R$500, todo mundo vai pagar R$500. Quem, por exemplo, ganha 4 mil vai pagar 12,5% para dar os R$500. E quem ganha, por exemplo, 2 mil, pagaria 25% para dar os R$500. Com esse tipo de imposto de montante único, não teria o imposto sobre a renda adicional, que é como funciona hoje no Brasil, que é chamado alíquota marginal. Como que isso funciona? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem como que é o imposto no Brasil e porque é uma grande crítica que fala que isso desencoraja o trabalho. A gente teria que, por exemplo, até R$1.000, você paga 20% de imposto. Mais que R$1.000, você tem que pagar, por exemplo, 30% de imposto. E se eu, Paula, ganho R$2.000, quanto que eu vou pagar de imposto? Bom, até os R$1.000 eu pago 20%. Então, 20% de 1.000 eu vou pagar R$200. E aí, e os outros 1.000? Aí já faz parte daquela parte maior. Eu vou pagar 30% de R$1.000, eu vou pagar R$300. 300 mais 200, eu pago um total R$500. Percebem que tem imposto pela renda adicional? Se eu ganhasse R$1.001, por exemplo, eu pagaria 20% de R$1.000, mas eu pagaria 30% de R$1. E com a alíquota marginal, a gente consegue medir o quanto o imposto desencoraja o trabalho. Se eu estiver, por exemplo, pensando em fazer umas horas extras, ganhar mais dinheiro, o pensamento vai ser, legal, vou ganhar mais, mas eu vou ser tributada mais, eu vou ter que pagar mais. Não tenho muita certeza. Há esse desencorajamento. É, portanto, a alíquota marginal que determina o peso morto do imposto de renda. Bom, na tributação por montante único ou imposto único, as decisões que a pessoa toma não vai alterar o quanto que ela vai pagar de imposto ou não vai alterar o comportamento dela. Portanto, não vai gerar peso morto. Além disso, não tem necessidade de contratar advogado, contador para fazer esse tipo de conta, que é muito mais fácil de ser utilizada. Então, gera encargos administrativos mínimos. Portanto, ele é um sistema extremamente eficiente. Entretanto, ele não é perfeito e também é muito criticado, justamente por conta do outro ponto que eu falei para vocês que é importante, além da eficiência, que é
A equidade. O imposto único tomaria a mesma quantidade dos ricos e dos pobres, o que a grande maioria considera como algo extremamente injusto. Pô, então como que tem que ser distribuído? Acho que a grande maioria das pessoas vai considerar que tem que ser equitativo, né? Que tem que ser justo. Mas o que é justiça? Quais as consequências da sua ideia para o que você está falando que é justo? Antes de continuar, curtam aqui o vídeo, comentem o que estão achando, dúvidas e compartilhem com aquele seu amigo que fala que super entende sobre taxar grandes fortunas, mas falta, antes de tudo, ele entender sobre o sistema tributário, saber como são arrecadados os impostos no Brasil e essas duas coisas que você tem que considerar sempre: eficiência, equidade e como analisá-las. Uma das maneiras de avaliar a equidade, né, essa justiça, igualdade do sistema tributário é a partir dos benefícios, o princípio dos benefícios que as pessoas recebem. Como assim? É a ideia que as pessoas deveriam pagar impostos de acordo com os benefícios que elas recebem do governo. Esse princípio meio que toma os bens públicos similares aos bens privados. Como assim? É justo dizer, de acordo com esse princípio dos benefícios, que quem vai mais ao cinema deveria pagar mais impostos sobre isso. De maneira similar, quem obtém um grande benefício de um bem público deve pagar mais imposto por ele do que uma pessoa que praticamente não recebe benefício desse bem público. Se a gente pega nos Estados Unidos, por exemplo, tem estados que cobram imposto sobre a gasolina que são destinados a construir, a reformar rodovias. Como as pessoas que compram gasolina são as mesmas que utilizam as rodovias, pode-se entender que é uma maneira justa esse tipo de imposto, justamente porque quem está pagando pelo imposto da gasolina é quem está usufruindo dele e quem está usando as rodovias. Uma relação completamente justa. O princípio dos benefícios também pode ser utilizado para argumentar que os cidadãos ricos deveriam pagar mais que os cidadãos pobres. Ué, como assim? Justamente porque, por exemplo, os benefícios da proteção policial contra o roubo. Naturalmente, quem vai utilizar muito mais isso são os cidadãos ricos do que os pobres. Primeiramente porque eles têm muito mais bens, muito mais com o que sofrer, com roubo, com esse tipo de coisa. E por conta disso, eles deveriam pagar mais, porque eles são mais atendidos por essa parte da segurança policial do que o cidadão pobre. Portanto, de acordo com o princípio dos benefícios, o cidadão rico tem que contribuir mais para o serviço de força policial do que o cidadão pobre. A gente pode, inclusive, usar o princípio dos benefícios para falar sobre impostos cobrados dos ricos, justamente para financiar programas contra a pobreza. Por quê? As pessoas, elas preferem viver em uma sociedade sem pobreza, o que sugere que programas contra a pobreza são de bem público. Mankiw, um economista norte-americano, muito conhecido pelos seus trabalhos, não necessariamente de cunho ideológico, mas de estudo analítico, microeconomia, macroeconomia, da economia em geral, ele mostra que os ricos atribuem a esse bem público, qual bem público que a gente está falando, de programas do combate à pobreza, os ricos atribuem a este bem público um valor monetário, né, literalmente maior do que a classe média. Talvez porque eles tenham mais dinheiro para poder contribuir com isso. Então, de acordo com o princípio dos benefícios, eles devem contribuir de forma mais pesada, dando mais dinheiro para esse tipo de coisa, para esse bem público. Uma outra maneira de avaliar se um sistema tributário é justo é você ver a capacidade de pagamento de cada pessoa. Como assim? Basicamente seria você falar que duas pessoas, elas têm capacidade de pagamentos parecidas, então elas devem pagar quantidades parecidas de impostos. Então, se eu ganho R$1.000 e você ganha R$1.000, a gente tem que pagar a mesma quantidade de impostos. Mas o fato dos dois ganharem R$1.000 não quer dizer que a gente tenha os mesmos gastos, os mesmos custos e que eu vou estar fazendo o mesmo esforço que você para pagar um imposto de R$100, por exemplo. Isso não é um fato, isso não é determinante, não é uma regra. Então, apesar desse princípio da capacidade de pagamento levar em conta o sacrifício que todo mundo deveria fazer de forma igual, a questão é como as pessoas podem fazer sacrifícios iguais ou semelhantes se têm vidas diferentes. Basicamente, o conceito de capacidade de pagamento entra na equidade, na justiça, e tem dois tipos: a equidade vertical e a equidade horizontal. Vamos entender elas. A equidade vertical propõe que pessoas com maior capacidade de pagamento devem fazer maiores sacrifícios. Então, que pessoas mais ricas têm que pagar mais do que pessoas pobres. Mas o quanto a mais? Vamos ver nessa tabela. Na tabela que vocês estão vendo, tem 3 sistemas tributários diferentes, sendo que as pessoas mais ricas pagam mais em todos eles. Mas tem uma diferença. A diferença é quanto à rapidez que os impostos aumentam de acordo com a renda. Então, prestem atenção. Vou colocando quadradinhos para vocês me acompanharem. Na primeira coluna, o sistema utilizado é o do imposto proporcional, em que todos pagam exatamente a mesma fração de renda. Então, não importa quanto você ganhe, todo mundo paga 25% proporcionalmente. Mas é claro que 25% de uma pessoa que ganha R$1.000 vai ser 250. E 25% de alguém que ganha 10 mil vai ser 2.500. A pessoa tá pagando mais no valor absoluto, mas a proporção da renda de todo mundo é a mesma. A segunda coluna utiliza o sistema de imposto regressivo, em que as pessoas com alta renda
paga uma fração menor da sua renda, embora o total, né, o montante absoluto seja maior. Então a gente vê que aqui, quem ganha R$1.000 paga 30%, então tá pagando R$300. E quem ganha 10 mil vai pagar uma porcentagem menor, vai pagar 20%. Mas como ganha mais, continua pagando um valor absoluto maior, de R$2.000. E a última coluna utiliza o sistema de imposto progressivo, em que as pessoas com altas rendas pagam uma fração maior de sua renda, pagam muito mais, tanto na porcentagem como no valor absoluto. Então aqui a pessoa que ganha R$1.000 paga 20%, a que ganha 5 mil paga 25%. Quando chega a pessoa que ganha 10 mil, ela paga 30%, vai pagar R$3.000. É mais que todo mundo, tanto na porcentagem como no valor absoluto. Tá, e qual desses sistemas tributário seria o mais justo? Não existe nenhuma resposta óbvia, e a teoria econômica não nos fornece nenhuma ajuda para tentar descobrir a resposta. A equidade, como a beleza, está nos olhos do observador. Agora, outro conceito sobre a capacidade de pagamento é a equidade horizontal. A gente falou da vertical, vamos falar da horizontal agora. Que seria basicamente que pessoas com essa capacidade semelhante de pagamento deveriam pagar uma quantia semelhante. Mas o que determina se duas famílias são semelhantes, duas pessoas? As famílias diferem de diversas maneiras. Então pode ter uma pessoa que tem a renda parecida com a minha, por exemplo, mas eu não tenho cachorro e não tenho nenhum parente no hospital e não pago faculdade. A outra pessoa, por exemplo, tem cachorro, tem parente no hospital, paga faculdade e por isso a gente tem que pagar a mesma quantia de imposto. Será que isso é justo? E aí, muitas vezes, quando eu dou esse exemplo, o pessoal fala, ah, mas o pobre é todo mundo pobre. Não, cara, na própria quebrada mesmo, a gente pode ter, por exemplo, o João e a Márcia. O João, ele construiu o próprio barraco dele, construiu a casinha dele lá suave, mas ele tem despesa médica com a mãe dele, tem filho e gasta 1.000 conto por mês, supondo que ele recebe 1.500. A Márcia também recebe 1.500, mas ela não tem casa própria, tem que pagar aluguel, ainda gasta com educação e no total ela gasta 800 conto, por exemplo. E antes de chegar à militância de plantão, eu não sou de quebrada, gente. Eu sei disso, mas eu tenho vários amigos que são. Eu vou lá trombar eles às vezes, e isso é uma coisa que eles mesmos me falam. Voltando pro exemplo que eu dei. Bom, a gente viu exemplos de duas famílias diferentes. Seriam justos João e a Márcia pagarem exatamente a mesma quantidade de imposto porque os dois recebem R$1.500? Ou será que seria justo conceder para o João alguma isenção porque ele arca com as despesas médicas da mãe? Ou talvez para Márcia porque ela tem que arcar com os custos da própria educação? Não tem resposta fácil para essa pergunta. É sempre muito difícil e sempre muito complexo analisar isso. A legislação brasileira, por exemplo, tem diversas cláusulas, diversas coisas que fazem com que talvez você não precise pagar ou que tenha alguma exceção dependendo da situação. Como, por exemplo, pessoas que recebem até um salário mínimo, elas estão isentas de imposto de renda. O estudo de quem arca com o ônus do imposto é essencial para a gente entender o sistema tributário. E muitas vezes é importante levar em conta a parte econômica. Uma pessoa, por exemplo, que talvez não entende de economia, pode virar e falar, ah, o imposto sobre casaco de pele é verticalmente equitativo, justo, né? Justamente porque vai estar cobrando muito mais das pessoas ricas e que compram isso. Só que não tá levando em conta a lei da oferta e da demanda. Porque se você coloca um imposto muito alto em casaco de pele, as pessoas que compram isso, mesmo sendo ricas, provavelmente vão parar de comprar ou vão diminuir o consumo e vão migrar, passar a comprar algum outro bem de luxo, algum outro casaco que ela goste e que seja mais barato. Com isso, quem vai ser prejudicado? Pois é, os fornecedores, as pessoas que produzem esse casaco de pele, as pessoas que trabalham nessas empresas, nessas lojas, então vai afetar muito mais pessoas com menor renda do que efetivamente as pessoas com maior renda, que não vão comprar, o governo não vai arrecadar o imposto e quem trabalha vai se ferrar. Eu ia falar outra palavra, mas enfim, deu para entender como é importante analisar quem arca com esse imposto que foi colocado. É só a pessoa que tá pagando? Gente, na maioria das vezes, não. Bom, quase todo mundo, principalmente economistas, contadores, concordam que eficiência e equidade são dois princípios muito importantes, são duas buscas quando você faz um sistema tributário. A grande divergência é qual que é mais importante. Se você olhar taxar grandes fortunas, por exemplo, talvez equitativamente faça sentido e seja bom, mas muitas vezes a eficiência não seja desejada e não tenha resultado. Justamente por isso que muitas vezes as pessoas discordam, porque elas atribuem importâncias diferentes para esses dois conceitos de eficiência e de equidade. Agora, depois de entender tudo isso que foi explicado, vamos ver algumas propostas de mudança do sistema tributário brasileiro e compará-los com alguns outros países. Um dos impostos que sempre volta à discussão é o famoso CPMF, a Contribuição Provisória sobre as Movimentações Financeiras. Bom,
Ele surgiu no governo Itamar Franco em 1993 e durou até 1994. Depois voltou durante o governo FHC. Mas aí, apesar do nome provisório, ele durou muito tempo, né? Foi 1996 até 2007, durante o governo Lula. A princípio, ele foi criado com o objetivo do financiamento da rede pública, né? Entretanto, ao longo do tempo, acabou sendo usado para outro objetivo, justamente da Previdência Social. Tá, mas você deve estar perguntando, putz, esse imposto funcionou? Bom, como que ele funcionava? Basicamente, era um imposto sobre qualquer transação financeira que acontecia, desde que você fosse pagar uma fatura do cartão de crédito ou retirar um dinheiro no caixa eletrônica, era cobrado. Ele teve o valor de 38% durante muito tempo, em 2015 teve uma proposta de ser 0,2%. Um exemplo mais simples para ficar claro, se eu pagasse uma fatura do cartão de crédito de R$1.000, eu pagaria 0,38% em cima desses R$1.000, ou seja, eu pagaria R$38 desse imposto. Ou se, por exemplo, eu fosse sacar 30 conto no caixa eletrônica, de novo, eu pagaria 0,38%, mais ou menos 114 centavos. Tá, vocês devem estar perguntando, tá, Paula, quais é que foram os benefícios desse imposto? O governo conseguiu arrecadar? Quais são os pontos favoráveis? Apesar de ter alíquota baixa, ou seja, ser pequeno, né, 0,38%, o imposto é cobrado em enorme número de operações. Então, cada coisinha que cada pessoa faz, o imposto é cobrado, o que gera um caixa enorme para o governo. É um dos impostos mais fáceis de pagar, de cobrar e mais difícil de sonegar. O caráter provisório, né, de ser por pouco tempo, faz com que fique mais fácil de ter aprovação da população. O impacto na inflação, né, então de ter aumento nos preços, até existe, mas não é tão alto como o de outros impostos. E quais são as críticas a esse imposto? Bom, primeiro que ele incide sobre todas as partes do processo produtivo, ele é cumulativo. Então, como assim? Bom, o cara lá, o produtor do trigo, ele vai pagar uma CPMF sobre isso. O cara que faz a farinha do trigo vai pagar novamente. O padeiro também vai pagar CPMF. Eu, quando for sacar o dinheiro para ir comprar meu pão, estou pagando CPMF. A carga tributária da CPMF não tinha uma tabela, ou seja, todos pagavam a mesma quantia. Assim, proporcionalmente, a baixa renda, as pessoas que tinham menos dinheiro podiam sentir muito mais no final do mês, nas suas compras, no seu consumo, por conta desse imposto, eles pagavam exatamente a mesma quantidade que uma pessoa muito mais rica. Geraria uma inflação. Apesar de ter falado anteriormente que quem apontou pontos positivos, a baixa inflação, quem critica fala que justamente por conta desse processo cumulativo das pessoas tendo que pagar toda hora esse imposto, geraria uma inflação, o que é muito problemático, principalmente num país que muitas vezes tem crises, desemprego e instabilidade política. Bom, atualmente tem se falado muito, acho que até diminuiu agora um pouquinho, né, mas estava sendo me falado sobre a nova CPMF, né, proposta pelo governo, principalmente pelo Ministério da Economia, que tem falado muito disso. Como que seria? Bom, grande parte é pura especulação. Por que a gente tá falando isso? Porque tem muita divergência, diversas opiniões, controvérsias, e por isso a gente vai falar o que dá pra saber, sendo o que foi dito concretamente até agora. As informações comentadas pelo governo é que seria uma alíquota de 0,2%, assim como acontecia na dinâmica que eu comentei antigamente de 0,38%, seria essa sobre 0,2%. Para as empresas, haveria uma redução de tributos pela folha de salário, né? Porque as empresas, elas pagam vários tributos, né? Inclusive, arcam com vários custos para ter funcionários. Então, isso seria uma forma de recompensá-los, porque seria diminuído 20% da contribuição previdenciária. Aí também seriam tributadas operações digitais, então o e-commerce, né, a compra pela internet, assim como serviços de streaming famosa Netflix, por exemplo, a Amazon. E a estimativa é que seriam realmente arrecadados cerca de 120 bilhões de reais. Assim, a expectativa atual é que não passe pelo Congresso, né? Tanto o Rodrigo Maia, né, chegou a falar, nós vamos voltar à mesma equação que foi a de 1996 a 2004, 9% de aumento na carga tributária. Por outro lado, o governo disse que só seria criado o imposto digital se não houvesse esse aumento, e o novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, até agora não mostrou grande interesse na questão. Outra proposta em pauta da reforma tributária brasileira é a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que ele substitui outros 4 tributos, né? O ICMS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, o COFINS e o ISS. Esse é um dos projetos que mais tem avançado no Congresso, apesar da lentidão de 10 anos entre o modelo vigente e o proposto. E como funcionaria? Bom, esse imposto ele seria cobrado em cima do valor agregado. Como assim? Em cima de cada etapa de bem e serviço, né? Que é valor agregado? Vamos lá. Basicamente, é o valor que foi adicionado em cada etapa da produção. Então, vamos pegar um exemplo com aquele dogão que você come saindo do rolê. Primeiro, o produtor rural,
Ele vai lá fazer o trigo dele, plantar, fazer é ótimo, né? Ele vai plantar, vai cuidar, vai colher e vai vender por 30 centavos. Desses 30 centavos vai incidir um imposto de 10%, ele vai pagar 0,03 de imposto. O fabricante de pão que comprou o trigo, ele vai fazer o pão e vai vender o pão para barraca de dogão por R$1. Mas aí é que tá, ele vai pagar 10 centavos em cima do real? Não, senão é acumulativo, porque o produtor rural já pagou em cima do trigo. Então vai ser R$1 menos 30 centavos, que dá 70 centavos, tirando os 30 centavos lá do preço do trigo, né? Então ele vai pagar 10% de 70 centavos, que seria 0,07. Por fim, a barraca de dogão vai vender o dogão pra mim, por exemplo, por R$2. Então ele vai pagar quanto de imposto? R$2 menos R$1, para não ser cumulativo, sobra R$1. Ele vai pagar 10% de R$1, 10 centavos. Para saber o total de imposto que foi gasto, é só somar tudo. Então vai ficar o 0,03 com 0,07 com 0,1. A gente vai ter um total de 20 centavos de imposto. Bom, resumindo, um imposto com alíquota de 10% seria cobrado em cada etapa da produção, deixando tudo muito mais simples e transparente, porque cada um saberia exatamente quanto está sendo pago de imposto e não teria um efeito cumulativo de pagar imposto sobre algo que já foi pago. Seria muito mais simples e, de certa forma, melhor. Além disso, esse imposto ele também viria parecido com a linha da nova CPMF, no sentido de tributar os negócios digitais, né? Na Europa, por exemplo, a arrecadação que eles têm de uma empresa normal, quero dizer, uma empresa física tradicional que a gente já conhece, é cerca de 23%. Porém, no e-commerce fica mais ou menos entre 8,9% e 10,1%. Bom, as principais críticas a esse novo imposto que viria, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, são resumidamente 3. A primeira é que teria uma dificuldade de alinhar os governos locais, municipais com isso. Muito provavelmente eles ficariam receosos de perder parte da arrecadação e unificar isso tudo seria uma dificuldade. O segundo é que o IBS ele poderia elevar a carga de alguns setores específicos. Então, contadores, dentistas, advogados, que atualmente pagam cerca de 5% no ISS, teriam que recolher cerca de 25% do IBS. E por fim, há o grande risco que existe, inclusive, nesse modelo de tributação sobre o consumo que a gente tem, que é justamente os preços serem repassados ao consumidor final. Então, há o receio de, no final das contas, quem arcar com esses custos todos sejam nós que vamos consumir, em última instância, aquele produto, o que reforçaria esse problema da desigualdade social e a dificuldade de manter o poder de compra e itens nesse sentido. Portanto, é possível perceber que para toda teoria, argumento ou ideia, vai ter alguma outra que complementa, contrapõe, conversa junto e assim a discussão vai indo. O importante é, além de tentar escolher um lado que você estudou bastante, se identificou mais, é entender essas várias perspectivas e os pontos favoráveis e contrários, para não ficar bitolado em uma ideia só. Bom, depois desse vídeo, o que você acha? Você acha que a tributação do Brasil está sendo eficiente? Que a distribuição de recursos é boa? Que está sendo equitativo? O que você acha? Fica ligado que o próximo vídeo é sobre taxação de grandes fortunas.